Aleluia. 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 Saúde a igreja com a paz do Senhor. Aos Romanos, capítulo 10. Aproveitar e não poderia deixar de dar os meus parabéns também ao nosso irmão Paulo, pela passagem de seu aniversário, neste dia de hoje. Irmão Paulo, que é um dos servos que tem mais satisfação em servir a Deus. Não estou desfazendo de ninguém, eu estou dizendo que eu sinto que ele serve, como diz o Salmo 100, serve com alegria. E para o irmão Paulo eu deixo Jeremias capítulo 1, versículo 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Romanos capítulo 10, quem achou pode dizer amém? Amém. A partir do versículo 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém? Culto de missões, e eu particularmente, eu acho o ministério de missão um dos ministérios mais difíceis de se desempenhar na obra, juntamente com o ministério de profeta e o ministério de pastor. O missionário, ele é, antes de tudo, um abnegado. O missionário é, antes de tudo, um doador em potencial, haja vista porque ele é mais altruísta do que as pessoas normais. Como assim? Ele pensa muito mais no outro do que em si mesmo. O missionário, quando ele é separado, o pastor, quando ele é separado, ele não sabe para onde vai. Ele só sabe que vai. Não sabe a realidade, para onde vai, não sabe os perigos, para onde vai, mas ele tem o único objetivo, que é levar a santa e gloriosa palavra de Deus. E diante de tudo aquilo que já foi pregado, diante de tudo aquilo que Deus já falou com a sua igreja, com cada um de nós que está aqui, bem como cada um daqueles que estão assistindo a este culto pela internet, não há como nós deixarmos de exaltar e deixarmos de adorar ao Deus que nos sonda no secreto, que nos sonda no oculto, que tem a capacidade de saber aquilo que nós estamos pensando e que revela aquilo que Ele quer revelar, muitas vezes, para nos aliviar, para nos corrigir, para nos dar força, ânimo de continuar em frente. Esse texto que Paulo escreveu aos Romanos, primeiramente que não há como se falar em missão da forma como nós conhecemos missão nos dias de hoje, sem citar o exemplo de Paulo. Depois de Jesus, Paulo foi o maior missionário que andou nesta terra. Me perdoe quem pensa o contrário.
mas o pouco que eu sei da Bíblia e o pouco que eu estudo, que eu tenho condição de estudar, eu já fiz esse meu julgamento. É uma opinião minha. O maior missionário depois de Jesus Cristo foi o apóstolo Paulo. E o ministério de Paulo é um ministério sui generis, é um ministério único, é um ministério peculiar. Por quê? Nós fazemos uma retrospectiva de quem era Paulo e de quem se tornou Paulo, depois do encontro que ele teve com Jesus. Mas o ministério de Paulo, que é o ministério e a forma como ele escreveu as 13 cartas paulinas, as 13 cartas que são citadas no Novo Testamento, a forma como ele escreveu, que serve inclusive de base para todos os pregadores da nossa denominação. Aí você diz, e é. Todo pregador assembleiano, ele tem na sua base, mesmo que inconscientemente, o estilo paulino de pregar. E aqui a gente não vai discorrer maiores comentários, porque o objetivo da pregação não é esse, o objetivo da mensagem não é esse. Mas o estilo paulino de escrever, o estilo paulino de pregar, serve de base para cada um de nós, mesmo que de forma inconsciente. E Paulo, ao escrever aos Romanos, ele tem certas particularidades. A carta aos Romanos é a principal carta, é a maior carta das 13 escritas. A carta de Paulo aos Romanos serve para jogar aquela semente num território em que era de uma extensão bastante grande e bastante hostil à pregação do Evangelho. Porque entendam, vocês hão de convir comigo, que o Evangelho, ele é hostil às classes que são dominantes, opressoras, que são detentoras das ordens e das decisões. Por quê? Só é a gente lembrar o que aconteceu com Daniel, quando desobedeceu o rei Dario. Só é a gente lembrar o que aconteceu lá no livro de Esther, que amanhã quem vier para a escola bíblica vai saber acerca do que aconteceu e de todo o plano que foi arquitetado justamente para dizimar e para exterminar o povo judeu, o povo escolhido. Deus escolheu Israel. Deus escolheu Israel. E não adianta se tentar lutar contra isso. Está escrito, está na palavra. Então, Deus, ao escolher Israel, todo o restante do mundo, que levou a mensagem de Jesus, que levou a palavra de Deus contrariando a ordem dominante, independente de qual época for. Nós temos manifestações contra o povo de Israel desde o tempo de Esté, mas desde o tempo de Isaac. Isaac começou a cultivar num campo infértil. E como Deus era com Israel, ali começou a prosperar. Aí o que foi que fizeram? Olha, vai-se embora, vai, sai daqui, que tu está acabando com tudo, está acabando com nossas terras. Aí já começava a perseguição ao povo judeu, ao povo escolhido. Lá no tempo de Esté, da mesma forma, o primeiro-ministro Amã planejou também, inventou uma mentira, tudo carreado, tudo baseado na inveja e na tentativa de destruir o povo escolhido. Mas, enfim, Paulo foi um obstinado, porque por onde ele passou, Paulo era o seguinte, ele só gostava de semear onde não tinha nada. Ele não gostava de passar por onde alguém já tinha passado falado de Jesus. Ele só gostava de passar em terra seca, em terra de cemitério, em terra onde não havia nada. Ali era o terreno fértil que ele gostava.
E lá em Roma, começou a ter essa progressão da igreja com a mensagem, e havia a questão da resistência dos judeus à justiça de Deus. Ficava o lenga-lenga de gregos com judeus, ficava o lenga-lenga de gregos com romanos. Aí Paulo chegou assim e disse: ei, espera ainda. Todos somos iguais. Todos aqueles que aceitam Jesus, e aí é onde começa o texto, que nós iniciamos a leitura. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e não é ou, é e. É um advérbio de soma, é um advérbio de adição. E. Então você precisa confessar com sua boca e crer no seu coração. Aí muita gente, até pela cultura da gente, a gente diz: quem levanta a mão, quem aceita Jesus. É uma festa quando aceitam Jesus, é uma alma a mais que se libertou do pecado, mas ele precisa o quê? Confessar e crer. Por quê? Com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Eu creio com o coração e eu confesso para a minha salvação. Eu creio no Espírito, mas eu tenho que confessar para que quem estiver perto de mim ouvir que eu confessei, ouvir que eu assumi, ouvir que eu quero aquela responsabilidade, ouvir que eu quero aquela natureza, ouvir que eu quero nova natureza, mudança de vida, mudança de prática, que eu quero ter o presente que todos aqueles que são fiéis a Deus vão ter. Mas, enfim, gregos, judeus, não importa. Todo aquele que nele crê não será confundido. Não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Entendam que Paulo, na sua inteligência, na sua boa formação, ele faz uma gradação de perguntas que servem para os dias atuais. Como é que eu vou invocar? Como é que eu vou chamar? Como é que eu vou pedir ajuda? Aquela pessoa, aquela entidade, aquele ser que eu não creio. Como? Como é que eu vou crer em quem eu não conheço? Olha, como é que eu vou crer em quem eu não conheço? Terceiro ponto. Como eu vou ouvir se não há quem pregue? Falou, mas onde é que entra o missionário aí? Você não entendeu ainda? Você não entendeu ainda que a gente precisa pregar, que a gente precisa falar de Jesus, que a gente precisa sair dessas quatro paredes e fazer da forma como fizeram hoje o evangelismo lá em Vila Maia? Nós precisamos sair daqui. Aí muita gente olha para mim e diz: e por que você não foi? Meus irmãos, a pregação é para mim, não é para vocês não. É para mim. Eu fui fazer outras atividades. Fui visitar alguns doentes. Mas por que eu não fui? É para mim, era para eu estar lá. Aí a palavra hoje vem em cima de quem?
Do mensageiro. O mensageiro. Olha Jesus como é bom. Está dando a lapada em mim aqui. Bora. Primeiro, como é que eu vou invocar quem eu não creio? Como é que eu vou crer de quem eu não ouvi? E como é que eu vou ouvir se ninguém fala para mim? O irmão Itamar falou aqui da janela 10.40. O que é a janela 10.40? Será a medida de uma janela? É não. Teologicamente, a janela 10.40, 10 por 40, é uma faixa no globo terrestre do meridiano 10 ao meridiano 40. Paralelo e meridiano. Os meninos devem saber disso aí. Faz muito tempo que eu vi isso. Mas, enfim, são duas linhas horizontais. Uma no meridiano 10, uma no meridiano 40. Essa faixa de terra, tem nada mais, nada menos do que 97% das pessoas que não sabem nem quem é Jesus. 97% das pessoas que não conhecem a Jesus, que nunca ouviram falar em Jesus, estão nesse meridiano. Eu não sei quantos habitantes tem um mundo, não sei se é 7, 8 bilhões, alguma coisa do tipo. Sabe quantas pessoas não sabem nem quem é Jesus? 3 bilhões, B-I, 3 bilhões e 700 milhões de habitantes da Terra não sabem nem quem é Jesus. Nunca ouviram falar em Jesus Cristo de Nazaré. Os campos estão brancos ou não estão? Agora, não é fácil. Nessa janela 10.40 você tem Índia, China, boa parte da África, boa parte da Ásia, países extremamente totalitários, países extremamente fechados. Não é fácil chegar lá com a palavra de independência, de romper com a ordem social e de aceitar aquele Jesus que vai lhe dar a vida eterna, que vai lhe levar para o céu. Não é fácil. Mas quem disse que ser crente é fácil? Se alguém achar que ser crente é fácil, me perdoe, mas está enganado. Ser crente não é fácil. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e cada um carregue a sua cruz. Quem tem cruz maneira aqui? Quem tem cruz maneira aqui? Aí você olha para mim e diz, é muito fácil. É? Você não sabe o que eu passo. Você não sabe o que eu passo. Você não sabe a cruz que eu carrego. Minha cruz é proporcional ao meu peso. Está ruim o negócio, não está? Negue-se a si mesmo. Quem disse que é fácil negar a si mesmo? Quem disse que é fácil renunciar nossos desejos, nossas vontades, nossos prazeres e seguir a Cristo? Quem disse que é fácil ser crente? Começa a repensar o que você acha de ser crente. Começa a repensar. Mas, enfim. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam boas novas. Primeiro, nós precisamos ter a iniciativa de crer, de aceitar a Cristo, de renunciarmos a nós mesmos, de abrirmos mão do nosso ego, do nosso eu, das nossas vontades. Muitas vezes a gente tem que se vestir de trapo.
Mas o que é que significa se vestir de trapo? Se humilhar. A coisa que mais se vê hoje nas igrejas, eu não estou dizendo aqui não, mas a coisa que mais se vê hoje nas igrejas é crente de nariz em pé. É crente de nariz empinado. Aí Paulo escreve lá aos crentes da Galácia, eu gosto demais desse versículo, o fruto do Espírito. No fruto do Espírito não tem soberba. No fruto do Espírito não tem arrogância. No fruto do Espírito não tem altivez de espírito. Tem um versículo em Provérbios que diz, a soberba precede a ruína. Olha, e a humildade precede a honra. Soberbos dispam-se de si. Dispam-se de si para começarem a dizer que são crentes. Para começarem a dizer que servem a Deus. Porque é muito bom a gente passar a semana todinha no meio do mundo, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, fazendo tudo o que pode e o que não pode, escandalizando não a igreja, mas escandalizando a palavra de Deus, escandalizando a palavra de Deus, e chegar no domingo aqui todo bonitinho de terno e gravata, chegar aqui com um vestidinho novo, com aquele sapato bonito, todo imponente, passar 2 horas dando aleluia e glória a Deus, quando sai daquela porta ali, acabou. Quando sai da porta, olha, acabou. Acabou. É esse o Jesus que a gente deve levar? É esse o Jesus que a gente tem que levar, tem que caminhar? Não. Nós temos que levar o Jesus da humildade. Nós temos que levar o Jesus da longanimidade, da benignidade, do amor, da temperança. Nós temos que levar esse Jesus. Nós temos que levar o Jesus que vê um pai aflito chorando pelo seu filho e concede uma cura. Nós temos que levar um Jesus que colhe as lágrimas que aquela irmã bota na cabeceira da sua cama e chega aqui e revela e cura e dá vitória. É esse Jesus que nós temos que levar. Nós temos que levar aquilo que nós cremos. O escritor aos Hebreus diz lá no seu capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E a prova daquilo que se espera. Fé. Ah, eu tenho mais fé, fulano tem mais fé, tem medidor de fé, me dê 3 contos de fé, me dê 100 contos de fé. Não, não existe isso. Falou-se aqui de intimidade com Deus. Cuidado. Muitas vezes a gente vem para um culto desse, eu conversando com o irmão Paulo, a igreja fica calada quando não tem instrumento, né? Eu mesmo fico com uma tristeza quando os meninos estão fazendo zoada. Mas cuidado que muitas vezes num culto desse que a gente não espera nada, Deus traz uma mensagem que você estava esperando. Isso é fé. Você sai de casa e diz, Jesus, fala comigo nessa noite. Você traz um pregador lá não sei de onde. Ele vai direitinho naquela coisa que só você e Deus sabia. Isso é que é fé. É você não perder a esperança de que o Deus que você serve, Ele lhe escuta, Ele lhe responde na hora certa, Ele lhe tira da angústia, Ele lhe tira do desespero, Ele bota para fora da ansiedade. Isso é fé. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer. E eu tenho que pregar.
Eu tenho que pregar, eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que falar de Jesus. Eu não sei vocês, mas eu preciso falar de Jesus. Eu sou um crente. Eu sou um crente que precisa estar na correção direto. E como é que Jesus tira um crente que está na correção para dar a palavra? Porque a palavra é primeiramente para o crente que está falando. Primeiramente é para mim a palavra mesmo. Eu tenho que crer, eu tenho que ter mais fé e eu tenho que pregar. Quão formosos os pés daqueles que levam boas novas, notícias boas. Quão formosos os pés daqueles que levam o evangelho, boa nova, o evangelho da salvação, o evangelho da libertação, o evangelho que lhe tira do pecado, o evangelho que lhe tira do vício, o evangelho que lhe tira da prostituição, o evangelho que lhe tira das drogas, do alcoolismo, o evangelho que restaura sua casa, que restaura seu casamento, que restaura seu filho. É esse o evangelho, é essa a boa nova que a gente precisa crer, ter fé e acreditar e pregar. É esse o evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O anjo do Senhor leva Filipe até o eunuco. Está o eunuco lá lendo, sem entender nada. Sem entender nada. Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que leis? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Quantos eunucos nós não temos na casa do Senhor? Hein, igreja? Quantos eunucos nós não temos aqui na casa do Senhor? Quantos eunucos nós não temos por aí que leem, mas não entendem? E o eunuco estava lendo Isaías 53. Como um cordeiro foi para o matadouro, ele não reclamou, ele baixou a sua cabeça, ele não murmurou. Foi levado como a ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, olha o que é que o eunuco pergunta, gente. Olha o que é que ele pergunta, igreja. De quem é isto que o profeta diz? Dele ou de algum outro? Vejam a simplicidade da pergunta e da resposta, por óbvio. Mas vocês vejam que não é um texto rebuscado, não é uma linguagem rebuscada, não é uma linguagem difícil de se interpretar, mas infelizmente nós vemos que muitas pessoas leem aquele texto, leem aquela passagem e não entendem. Quantos eunucos nós não temos? Eu pergunto de novo. Onde estão os Filipes? Onde estão os Filipes?
Onde estão aqueles que foram separados para levar a palavra? Onde estão aqueles que entendem a palavra, que têm um conhecimento e estão calados, estão mudos? Onde está a ousadia que Paulo, o próprio Paulo mesmo, diz que teve? Nós precisamos de ousadia para pregar, para falar. Ah, mas eu tenho vergonha de falar em microfone, eu tenho vergonha de falar em público. Certo. Correto. Mas você sabia que a sua vida é a única Bíblia que alguém vai ler durante toda a sua vida? Não estou entendendo, não. Eu vou melhorar. Você sabia que o seu comportamento, o seu vocabulário, a sua forma de ser, a sua forma de se comportar é o único exemplo de Deus que alguns vão ler, vão ver, vão presenciar, e de que a sua forma de agir, a sua forma de falar, a sua forma de se comportar tem condição de converter alguém? Você sabia disso? Então você que tem vergonha de pegar um microfone e falar, você que tem vergonha de chegar lá e entregar uma literatura, como é que você fala? Como é que você se comporta? Como é que você trata seus pais? Como é que você trata seu irmão? Como é que você se comporta no seu trabalho, na escola? Como? Como é que você se comporta? Todos nós que aceitamos a Cristo, nós somos sacerdotes estabelecidos neste reino. Cada um de nós. Diferentemente da grande religião, diferentemente da religião dominante, que existem aquelas pessoas que são separadas para o sacerdócio, não. A palavra diz que cada um de nós que aceita Cristo, que confessa a Cristo, que deixa o eu de lado, cada um de nós é sacerdote, cada um de nós tem a obrigação de levar esta palavra. Cada um de nós é missionário. Cada um de nós é missionário. Não é só aquele irmão que está lá na Espanha, não é só aquele irmão que está lá na Ásia, não é só aquela irmã que está lá na Bolívia, no Paraguai, em Senegal. Não. Eu sou missionário onde eu estiver. Por quê? Porque eu tenho que falar de Jesus onde eu estiver. Eu preciso falar de Jesus onde eu estiver. Porque essa é minha obrigação como salvo, como remido pelo sangue carmesim daquela cruz. Será que Jesus morreu de graça? Será que Jesus morreu de graça naquela cruz? Você que está nos assistindo aí em casa. Será que aquele sacrifício de Jesus você só lembra uma vez por ano na Semana Santa? Assistindo o filme de Mel Gibson? Chorando, não quero ver não, que sofrimento. Aí só lembra do sofrimento uma vez no ano. Eita sentimento. Jesus morreu por mim, por vocês, por você que está em casa, por você que está preso no cativeiro essa hora, por você que está nos vícios lá fora essa hora. Jesus morreu pela humanidade. Jesus morreu pela humanidade. Ele morreu para nos dar a vida eterna, mas infelizmente, alguns não querem. Deus é tão maravilhoso, há quem diga aí, tem umas correntes teológicas aí, alternativas, bastante liberais. As irmãs aqui que estão comigo na escola sabem o quanto eu bato nesse tipo de coisa. Tem corrente teológica hoje que permite tudo, que tudo é bom, que não acredita em inferno, que não acredita em punição. O escritor aos Hebreus diz: qual é o pai que não corrige, muitas vezes açoita seu próprio filho para corrigir.
Hoje a gente não bate mais, né? Porque hoje... Mas no meu tempo, apanhei com força do meu pai. Apanhei de minha mãe, levei muita chinelada. Mas hoje eu sou o homem que sou, pela correção que eu tive lá atrás. Se eu não tivesse as correções que eu tive lá atrás, sabe Deus onde eu estava uma hora dessa. Pai, todo pai corrige o seu filho. A gente faz biquinho, a gente acha ruim, a gente fica com raiva, a gente fica sem falar com pai, com mãe, fica. Mas depois passa. Depois passa. A palavra diz que muitas vezes a gente só entende lá na frente o que aconteceu aqui atrás. Muitas vezes, só lá na frente o que aconteceu aqui atrás. Então, nós precisamos levar esta palavra. Nós precisamos ser semeadores da palavra. Eis que um semeador saiu a semear. Mateus capítulo... Mateus capítulo 13. Obrigado, pastor. Mateus capítulo 13. Eis que um semeador saiu a semear. Leiam a parábola. E na parábola não está escrito qual é o terreno que o semeador tem que semear, não. Mateus só escreve, Jesus só diz que o semeador saiu a semear. É muito bom se eu for semear só em terra fértil. É bom demais. Semear no brejo é bom demais, né? Vai semear no sertão? Vai plantar lá no sertão, na minha terra lá. Vai plantar aí no Curimataú, de Cacerenco para dentro. Quem mexe com agricultura, vai plantar lá. Mas a palavra diz, eis que um semeador saiu a semear. Não está dizendo se o terreno é bom, se é ruim, se tem arbusto, se tem terra, se é na pedra, se é no barro, se é no cavão. Não está dizendo, não. A ordem é sair para semear. Sair para semear. Então, todo missionário é um semeador. Todo missionário tem a obrigação. Todo crente que diz que é salvo, que diz que aceitou Jesus, seja ele recém-convertido ou não, seja ele convertido de uma semana ou de 50 anos, é semeador. Todos nós somos semeadores. E a palavra não nos dá o direito, a palavra não nos faculta a oportunidade de escolha o terreno em que nós semeamos. A palavra impera e manda que nós semeemos a semente do evangelho, da salvação, da libertação, da restauração, do renovo, da cura, da nova vida. É essa a obrigação que todo missionário, que todo crente ele deve seguir. E para encerrar, eu já falei demais, falei até mais do que eu pensava em falar. Há alguns meses, nós tivemos aqui na escola bíblica uma lição falando, 13 semanas, nós passamos falando sobre missão. E o comentarista, eu não lembro quem era, não sei se era o pastor lá de Curitiba, Wagner Gabi, salvo engano. E o comentarista nos dizia, numa das lições, que nós temos 3 formas de ajudar em missão. A mais difícil é você ir. Você ser um missionário é difícil. A segunda mais difícil é você contribuir. E a mais fácil, que está ao alcance dos joelhos de cada um de nós, é a gente orar. Quem lembra de orar pelos missionários? Não precisa levantar a mão, não. Quem lembra?
Quando chegar em casa, mais tarde que for orar, faça essa pergunta ao seu coração. A CPAD outra vez lançou uma campanha. Qual é a nota de menor valor que a gente tem no real? Qual é a nota de menor valor? R$2. A nota de R$1 ninguém encontra mais. A nota de R$2. Aí a campanha da CPAD era o seguinte: doe R$2. Já pensou se a gente tem 1 milhão de doações de R$2 todo mês? Quantos missionários a gente não ia ajudar? Pensem nisso e não esqueçam: semeadores missionários, saiam a semear. Que Deus abençoe a cada um de nós.